E aí, pessoal, além de tudo que a gente viu sobre a essência, sobre a importância do planejamento estratégico, de conhecer, já conhecemos bastante sobre qual é a essência da prefeitura, da gestão atual, a missão, a visão e valores. Está na hora de fazer alguns convites para a gente olhar para a missão da nossa própria secretaria. Uma coisa interessante, é possível uma secretaria ter uma missão própria dentro de uma prefeitura que já tem uma missão? Sim, porque vocês vão perceber que missões podem ser super correlacionadas. Uma missão de transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes, ela é propositalmente engajadora, criativa e, ao mesmo tempo, ela é aberta. Aberta porque existem diversas formas de transformar a cidade de Mogi das Cruzes, promovendo a transformação do país. E é nesse sentido que as missões das secretarias podem vir a casar e a somar nessa missão. E o mais legal é que a missão da secretaria deve representar também quem ela é na gestão atual. Não como uma verdade profunda, mas sim como um senso, uma energia de engajamento, que foi bastante o que a gente falou até então. Então, que a gente possa realmente encontrar essa verdade dentro da gente, é importante que ela seja verdade para a gente, e não, eu achei bonito e vou colocar aqui na parede da minha secretaria para todo mundo saber. Não, ela precisa ser uma verdade minha. Porque a partir do momento que ela é uma verdade, eu posso falar ela sem precisar usar as palavras exatas que vocês vão construir, e mesmo assim a pessoa se engajar. Então eu não sei o que é transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes, mas eu sei, por exemplo, que essa gestão ela tem ser referência, uma cidade mega referência para que o Brasil possa se inspirar e a partir dessa inspiração o Brasil resolva fazer diferente. Então, assim, são jeitos diferentes, mas engajados de falar sobre a missão da prefeitura. E para a sua secretaria não é diferente. A gente, óbvio, vai fazer um trabalho de escolha de palavras, vocês vão fazer, mas a gente está falando de uma verdade que engaja, algo que seja meu, da minha secretaria, da minha equipe, que seja conjunto a todos nós. O que a gente veio fazer dentro dessa gestão? Então vamos ver aqui algumas coisas importantes dessa construção dessa missão, né? A missão, gente, principalmente ela precisa ser verdadeira e engajadora. Essa talvez seja a única regra que a gente deve colocar na escrita de uma missão. Se ela for uma coisa fraca, você lembra o motivo de a gente estar trabalhando na essência, da metáfora que a gente falou no vídeo passado da pessoa que está com a ciência de que está construindo um castelo e não somente empilhando tijolos. Se a gente tem uma missão fraca, não funciona. Se a pessoa não tiver realmente vontade, encantada em construir um castelo, essa missão vai funcionar muito pouco. Então, é importante que a gente tenha algo que seja grandioso, não no sentido de impacto, mas no sentido de inspiracional, tá? Geralmente ela é curta, numa sentença curta, justamente para facilitar o entendimento. Transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes é super direto, não tem muita confusão. Se a gente faz uma missão muito grande do tipo fazer um trabalho que seja referência, que se torne também inspiração para que a gente possa, a partir da cidade de Mogi das Cruzes, fazer um grande trabalho, eu perdi, não fiquei confuso, não compreendi. Então, quanto mais curta, mais eficiente. E ela busca a razão da existência. Então, aquilo que eu falei sobre a verdade, ela precisa ser a razão de existência dessa secretaria. Então, uma das indagações é, por que existe a Secretaria de Planejamento? Por que existe a Secretaria de Gestão? Por que existe a Secretaria de Saúde? Por que uma prefeitura resolveu criar uma pasta específica para falar de educação? Por que isso é importante? Por que na governança de uma cidade existe uma pasta específica para isso? Qual é a razão de existência? Essas são perguntas muito importantes e legais de serem feitas na elaboração dessa missão. Então aqui a gente tem algumas descrições, né? A missão representa a razão de existência da organização e transmite seus valores a funcionários, fornecedores e sociedade. De novo, a razão da existência. E essa questão de transmitir valores não necessariamente nas palavras, mas para que eu vibre e consiga entender, de forma inclusive emocional, sem muita razão, o que é que representa, qual é o... Quando a gente ouve transformar o Brasil a partir das coisas, eu sei que tem um valor de esperança, tem alguns valores ali que eu não preciso falar. Um valor de intenção positiva com relação ao que a gente tem para fazer aqui, um valor do tamanho e da importância da cidade, tem alguns valores presentes nessa frase que não precisam ser ditos, ou podem ser ditos como a gente vai ver. Outra forma, a missão deve ter credibilidade
e todos os que trabalham na organização devem conhecê-la, compreendê-la, e essa parte mais importante, vivê-la e sentir-se atraídos e comprometidos com seus objetivos. Se a missão não trazer essa questão de, nossa, eu vivo isso é muito verdade aqui onde eu trabalho, e se sentir atraído e comprometido em cumprir essa missão, ela não trouxe aquela inspiração que faz a gente caminhar, que a gente vem falando tanto. Alguns elementos dessa missão, né? Ela deve ser o sonho mais legal, mais bonito, mais engajador da secretaria. Ela deve representar esse sonho. Quando a gente fala, de novo, usando aqui a nossa como prefeitura, transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes, isso é um sonho. Ela é uma utopia. E como toda utopia, ela serve para que a gente caminhe em direção a ela. Não sei se vocês conhecem a história, uma entrevista, esse vídeo tem no YouTube, ele é bastante interessante, mas durante uma palestra um pergunto faz uma pergunta bastante difícil para um cineasta chamado Fernando Birri, perguntando para que serve a utopia, porque você está me falando que ela nunca vai ser cumprida, essa é a sensação de uma utopia. E o Fernando Birri fala, a utopia, no momento que a gente se conecta, que a gente enxerga o horizonte e a gente quer buscá-lo, a gente dá 10 passos. O problema é que ao dar 10 passos, o horizonte se afasta mais 10 passos. E aí eu ando 1 quilômetro, e o horizonte se afasta 1 quilômetro. E eu ando 5 quilômetros, e o horizonte se afasta 5 quilômetros. Para que serve a utopia? Para que eu continue caminhando, para que eu continue andando. Aqui é isso, sobre esse sonho que eu quero buscar. Algumas escolas, e eu mesmo, em muitas situações, a gente chama isso de propósito. Não se preocupem com essa nomenclatura, a gente está usando aqui uma nomenclatura muito específica de planejamento estratégico, tá? E essa missão, esse propósito, eles têm essa carga forte de ser o sonho mais bonito que a gente vive, né? Qual é a intenção dela? E junto, qual é o impacto que ela vai ter? Seja na cidade, na sociedade, seja no país. Esses são elementos que são importantes estarem presentes, e quanto mais criativo a gente conseguir fazer isso de forma engajadora, melhor. Ela pode estar de forma como a gente vai ver alguns exemplos, de forma super óbvia, também funciona, mas não precisa ter exatamente qual é o impacto, onde é o impacto que ela intenciona fazer. Ela pode ter, como a gente está vendo aqui, outros elementos possíveis. Por exemplo, ela pode representar valores. Que tipo de valores? Como a gente vai ver daqui a pouco. Ela pode fazer isso de forma amorosa, mais humanizada, com credibilidade, de forma honesta, transparente. Isso pode estar numa missão, tá? A gente pode ter esses valores. Ao mesmo tempo, como eu falei antes, esses valores podem estar sendo representados sem as palavras necessariamente estarem lá, mas podem estar. Pode estar também qual é o tamanho do impacto que eu quero fazer, ou seja, a quem eu estou fazendo o impacto? Numa cidade, num país, aos meus clientes, aos munícipes, ao cidadão, isso pode estar também presente como elemento possível. Elementos importantes para uma boa missão, que define uma boa missão, de fácil compreensão, simples, curta, eficiente. Não tenho dúvidas quando eu falo transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes. Óbvio que tem toda uma linguagem poética, e essa linguagem poética é importante porque ela mexe com o nosso emocional, isso ajuda. Essa criatividade que traz essa linguagem poética é bem importante. E principalmente deve ser emocionalmente inspiradora. De novo, eu não necessariamente preciso saber explicar as palavras exatas, mas eu me sinto compelido a seguir essa missão. Vamos ver alguns exemplos, então. A da gestão atual, transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes. A gente está falando aqui, né, o que a gente veio fazer, que é aquilo que está lá como elemento, transformação da cidade. E o impacto, transformação do Brasil. Então, são dois itens que possuem aqui. De novo, acho que tem valores importantes aqui. A gente está falando também de alguns stakeholders, como a cidade e o país. Outra do Google, eu acho essa muito legal. Organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Super simples, de fácil compreensão e curta. Qual que é o negócio do Google? Informação. Esse é o negócio do Google. E aqui ainda tem organizar a informação mundial, do mundo todo. Olha como é grandioso, né? Como dá... organizar toda a informação do mundo é uma mega utopia e muito bonita. Impacto. Tornar essa informação universalmente acessível e útil. Tem alguns valores presentes aqui, tipo organização, acessibilidade, utilidade. A Vivo. Ampliar as possibilidades de conexão entre as pessoas para que possam viver de forma mais humana, segura, inteligente e divertida em todos os seus países. Percebe que quanto mais comprida, mais vai perdendo um pouco o poder? Negócio. Ampliar as possibilidades de conexão. Clientes aqui, pessoas citados, impactos e valores. Tem alguns valores nesse impacto, né?
viver de forma mais humana, segura, inteligente e divertida. Obviamente, a gente não precisa entrar tanto nisso aqui, que essas palavras são muito bem cuidadas, tá, gente? Não são adjetivos qualquer. Quando a gente fala humana, segura, inteligente e divertida, é porque isso realmente é muito importante. Essas 4 escolhas foram, com certeza, muito bem pensadas. O Ministério do Meio Ambiente, pensando ao da área pública, né? Formular e implementar políticas públicas ambientais nacionais de forma articulada e pactuada com os atores públicos e a sociedade para o desenvolvimento sustentável. De novo, veja como o tamanho faz perder força e como a falta de uma linguagem mais poética, mais sonhadora, também faz perder um pouco de força. Aqui tem uma competência, que é o que eles fazem, né, que a gente pode chamar de negócio lá, que é formular e implementar políticas públicas, alguns valores que têm articulação de forma pactuada, alguns clientes e o impacto também. Mas é legal vocês perceberem como muda um pouco como a gente se sente quando ouve, né? Mas também é uma missão, tá, gente? Fontes, outra da Ambev. Criar vínculos fortes e duradouros com os consumidores e clientes, fornecendo-lhes as melhores marcas, produtos e serviços. Uma boa missão, mais curta, óbvio, de fácil entendimento. Tem aqui negócios, valores, qual cliente, qual impacto. A minha única sugestão para essa da Ambev, ela é muito fechada, ela não fala muito sobre o sonho. É atender bem os clientes, de alguma forma, criando vínculos com eles. E do ponto de vista de imaginário coletivo, focar muito nos clientes é uma missão, mas dá para ser de forma diferente. Eu faria a pergunta aqui, por quê? Talvez porque você quer pessoas que entendam conexão de forma mais profunda. Então, impactar clientes de forma duradoura, eu acho que tem muito a ver com querer algo para o mundo. Então, essa é uma pergunta que eu faria aqui na construção dessa missão. Então, gente, esses são alguns elementos para vocês construírem aí essa missão. Vale lembrar que você já tem aí algumas competências definidas em normas legais, então leia quais são essas competências, o que a minha secretaria tem como competência, o que ela precisa entregar. Eu acho que esse é um exercício muito interessante e importante. E tem também já uma missão da secretaria já desenhada. Se a gente entrar no site da prefeitura, como tem aqui, já tem uma missão de secretaria. É óbvio que essa missão ela é muito pensada assim, qual é o papel dessa pasta dentro da prefeitura? Ela não está falando qual é a minha missão como minha gestão, aquilo que a minha equipe vibra, o que a minha equipe sonha. Por isso que a gente convida, não é reconstruir uma missão e não é brigar com essa missão, mas sim fazer algo que vibre na gente e que motive a gente a andar para frente. Então aqui, por exemplo, do próprio site da prefeitura, da Secretaria da Agricultura. A missão da Secretaria é auxiliar o produtor rural na execução da atividade agropecuária de forma legal e viável, promovendo o desenvolvimento e potencial mercadológico dos alimentos e bens dos consumos produzidos em Mogi das Cruzes. Legal. De novo, um pouco extenso, ainda resumiria. Eu acho que vale a pena aquelas perguntas lá, qual é o nosso sonho, o que tem por trás disso, qual é a razão da nossa existência, o que a cidade ganha, qual é o impacto. Então, são perguntas que são legais de fazer aqui. Daqui para frente começa a ficar muito extenso, mas eu entendo também que dentro do site da prefeitura ela tem um outro objetivo. A pasta atua ainda no setor de abastecimento, com foco na oferta, a gente está indo para o como, o que faz, que na definição de uma missão não precisam necessariamente entrar com tanta clareza assim, porque, de novo, a gente vai entrando, voltando para o racional e perdendo a conexão de engajamento. Então, gente, pesquisem essas coisas, conversem com a equipe de vocês, depois de definir algumas palavras, façam um teste com pessoas da própria secretaria ou com outras secretarias. A nossa missão é isso. O que você sentiu? Faz sentido? O que você entende? O que transforma isso em você? Dá vontade de participar? Essa é uma pergunta muito boa para fazer. Se a pessoa fala, nossa, que legal isso aí, que bom que vocês estão fazendo isso. Vê o brilho nos olhos da pessoa e veja qual é o brilho nos seus olhos e falar, isso aqui é uma vontade que eu tenho de fazer. Por fim, gente, não tem certo ou errado, tá? A gente vai ter todo um trabalho de acompanhamento, mas não precisam ficar preocupados nas palavras mais criativas. Eu não sou o melhor publicitário ou comunicador, para mim é o mais óbvio funciona. Não se preocupem, tá? Vocês viram que existem várias formas de escrever essa missão. E fiquem tranquilos que no trabalho de planejamento estratégico a gente vai sempre aquecendo para que esse engajamento aconteça também. Então, tentem seguir o máximo possível das dicas, de perguntas de como fazer essa missão, mas eu acho que o excesso de preocupação em ter uma muito criativa, uma muito poética, ou uma que seja muito certinha, às vezes atrapalham no trabalho de criação. E peçam ajuda, tá? Peçam ajuda, de repente, de gente que você conhece, de gente que vocês conhecem que trabalham em áreas, que conseguem fazer esse tipo de trabalho. Peçam ajuda para toda a equipe de planejamento para fazer isso, e que eu tenho certeza que vai sair um belo trabalho a partir daí. Tá bom, gente? Nos vemos
na continuação das próximas aulas. Um abraço.